Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo esse vive para a vida eterna. Olá, queridos amigos da comunidade espírita Nova Era, Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria estar com todos os queridos amigos. Mais uma vez, queria também saudar todos os centros espíritas do Vale do Jiquiriçá e da região, que todos recebam o nosso abraço e as nossas homenagens. Também a Rádio Transvale, que realiza esse trabalho de divulgação da doutrina espírita e também de tudo aquilo que lhe compete no campo das suas atividades. Jesus nos abençoe a todos. Bem, hoje tivemos um grato convite de fazermos algumas considerações sobre o tema proposto pela casa. Nossos mortos estão vivos? A vida continua. Esse é o nosso tema, na verdade um tema ligado à grande questão, né? A grande questão filosófica da humanidade, que é essa questão de saber se há vida após a morte, né? Se há vida após a morte. Essa é a grande indagação, porque após a morte, de um modo geral, há um certo silêncio, né, por assim dizer, daqueles que deixaram a vida física. E existem duas grandes escolas do pensamento da humanidade. As duas grandes escolas são a escola materialista, né, a escola que entende que a matéria é tudo, né, tudo é a matéria, não há nenhuma outra forma de expressão do indivíduo, do ser, que não seja a matéria.
por conta disso, então, não haveria nem Deus, né? Deus não existiria na concepção materialista, a vida não existiria para essa individualidade que nós somos antes, ou seja, nós não teríamos pré-existido e nós também não sobreviveríamos à morte física. Portanto, pela tese materialista, só há vida do berço, ou seja, quando nascemos, até chegarmos ao túmulo, né? Então, nesse período aí, nesse espaço de tempo, é que nós deveríamos praticar todos os atos da chamada vida, né? Então, se queremos ser felizes, temos que ser felizes do berço ao túmulo. Então, haveria, por assim dizer, uma profunda limitação mesmo do que representaria a ideia de vida. Portanto, notem, dentro desse modo de pensar, dessa filosofia materialista, nós estabeleceríamos também um padrão ético bastante reduzido, né? Muito reduzido, porque seria um padrão essencialmente ligado ao quê? Essencialmente ligado à vida física. A outra escola é uma escola espiritualista, né? As duas grandes escolas, a escola espiritualista, que é a escola que entende que não, que há sim vida após a morte física, né? Nem toda a escola, todas as religiões, filosofias, seitas, enfim, que participam do pensamento espiritualista seriam reencarnacionistas. Veja bem, né? Não seriam, por exemplo, o catolicismo não é reencarnacionista, né? E outras tantas crenças importantes, né? Mas outras, em especial do Oriente, já admitem a reencarnação. Em moldes que não são moldes como o Espiritismo admite, pensa, apresenta a reencarnação, mas são reencarnacionistas, né? Então, o que também já modifica de um modo muito significativo o quê? A ética, né? A ética muda bastante. Mesmo não sendo reencarnacionista, o pensamento espiritualista apresenta a ideia de Deus, já concebe Deus, né? Já apresenta um Deus que existe. Claro que, de acordo com cada crença, com cada religião, cada uma vai dizer o que é Deus e qual é a vontade de Deus. Daí as várias formas de apresentação das religiões, tanto com o que acontece após a morte, se vai para o céu, se vai para o inferno, purgatório, que nós estamos aí mais na base bastante antiga, né, mais tradicional do catolicismo, mas outras crenças também. Outros acham até que você vive, há vida após a morte, mas que essa vida é uma vida bastante limitada, onde o indivíduo vai ficar aguardando o soar de trombetas, onde ele vai ter um julgamento, etc. Enfim, todas as concepções teológicas que nós mais ou menos já conhecemos, que admitem vida após a morte, né? Mas é nesse sentido que, em realidade, e a palestra espírita, e enfim, nós estamos aqui apresentando a tese espírita, em espiritismo, há sim vida após a morte, porque nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos. Nós somos um princípio espiritual, que fomos criados em dado momento por Deus, e esse princípio espiritual vem se desenvolvendo ao longo dos milênios, e milênios e milênios, e nós vamos sofrendo processos de aprimoramento, passando por várias etapas de aprimoramento. E quando nós ingressamos
no reino hominal, né? Ou seja, após termos como princípios espirituais passado por reinos inferiores, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal inferior, né? Nós ingressamos nesse reino, que é o reino hominal, que é uma etapa muito longa, quando nós passamos a ter a forma que temos agora e passamos a ter também a inteligência e também o livre-arbítrio para fazer escolhas, tomar decisões que o animal não tem, que o vegetal não tem, o mineral muito menos. Né? Então, nós passamos a ter uma espécie de senso moral, né? Passamos a ter uma espécie de senso moral, ou seja, possuímos na profundidade do nosso psiquismo, na profundidade do nosso ser, uma ideia de Deus. E conforme essa ideia de Deus, conforme manifestaremos o nosso senso de moralidade. Tanto mais Deus seja conhecido por nós, através das várias reencarnações do nosso processo de crescimento, tanto maior será o nosso senso moral. Né? Tanto maior será o nosso senso moral. Tanto maior nós teremos despertadas, ativadas as nossas potencialidades. Tanto maior será o nosso núcleo, a nossa estruturação da fé. Que em doutrina espírita, a partir de todas as elucidações que os espíritos trouxeram para a humanidade, agora em abril, o espiritismo completou 166 anos do lançamento do Livro dos Espíritos em Paris. 18 de abril do ano de 1857. Em Paris, Kardec lança o Livro dos Espíritos, uma obra belíssima, mas uma doutrina extremamente nova. 166 anos é muito nova. Né? Recentemente, uma freira desencarnou com, acho que 114 anos, na França. Imagine, quer dizer, é um período, a distância muito curta entre o lançamento do Livro do Espírito e se desencarna em algo em torno de 50 anos, um pouquinho mais. Né? Então vocês estão vendo que é uma doutrina muito nova. Todos nós que nos esforçamos por estudar a doutrina espírita é que estamos formando, estruturando ainda um conhecimento sobre aquilo que os espíritos nos trouxeram. Né? E é importante fazermos isso para nós compreendermos como o espiritismo vem de alguma forma complementar aquilo que Jesus havia dito e mais aquilo que Moisés também trouxe com os 10 mandamentos. Né? Porque, amigos, nós no planeta Terra, que ainda somos habitantes do planeta num grau de moralidade e de intelectualidade muito pequeno, nós estamos nos desenvolvendo. E há um programa muito bem elaborado por Jesus, que é o coordenador espiritual de todos os processos de crescimento do planeta, que foi muito bem engendrado, muito bem elaborado. Então nós tivemos os 10 mandamentos, que foi o primeiro código moral, onde apresentou a ideia do Deus único, e houve uma limitação de toda a movimentação decisória do indivíduo. Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não desejarás seus bens, não dirás falso testemunho, não, é tudo não. Por quê? Para dar um freio na animalidade. Depois vem Jesus, mas algo em torno de 2000 anos depois vem Jesus a apresentar o seu evangelho, apresentar a boa nova, que é uma mensagem de maior profundidade, onde ele, Jesus, é um espírito puro, um espírito, vamos dizer assim, um espírito de altíssima elevação espiritual. Então ele trabalha no processo de formação desse próprio planeta Terra, formação física do planeta. Olha aí, formação física do planeta que ele, obviamente, com autorização de Deus, passaria a ser o administrador desse planeta. Portanto, ele diz: eu sou a luz do mundo. Olha como ele se apresenta.
Então ele vai dando as características da sua condição espiritual para traduzir para todos nós quem ele é, né? Quem me viu, viu aquele que me enviou. Aí, Evangelho de João. Olha aí, quem me viu, viu aquele que me enviou. Deus que enviou ele. Então ele é uma expressão da divindade. No mesmo Evangelho de João, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Falando, demonstrando e falando de todas as conquistas que ele teve que fazer para poder ingressar no reino. Em dado momento ele vai dizer assim, ninguém verá o reino de Deus senão nascer de novo, e nascer da água e do Espírito. Olha aí como ele vai dizer. E nascer da água e do Espírito. O que é que ele quer dizer com isso? Água é um líquido amniótico. E nascer do Espírito é renascer de si mesmo. Então, nascer da água é reencarnar. Nós nascemos na água, nascemos no ventre, né? Então é a reencarnação. Então os renascimentos são necessários para que nós possamos ver o reino, porque à medida que reencarnamos, é a medida que nós eliminamos imperfeições, dificuldades das vidas anteriores e nós desenvolvemos potencialidades. Por isto, evoluir, como Jesus apresenta, e nós estamos falando brevemente sobre essa passagem, evoluir é um processo misto. É um processo onde o Espírito elimina imperfeições a cada encarnação e ativa potencialidades. E nesse processar, ele vai ampliando seu nível intelectual, ele vai ampliando o seu nível moral. Então, o crescimento ele é intelecto-moral. E a consciência, portanto, que é a capacidade de fazer registros, vai também se ampliando. Nós temos, por assim dizer, basicamente, 5 níveis de consciência. Não vamos falar disso hoje, que é um pouco extenso. Quando Jesus trabalha na formação do planeta, ele já está no 5º nível de consciência. Ele já está no nível mais desenvolvido, que é o nível da consciência cósmica, ou consciência objetiva, ou consciência de totalidade. Notem como ele diz, repetindo, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. A perfeita integração. Daí, a base da doutrina de Jesus é o amor. Então, amigos, só que para reencarnar é necessário não se morrer espiritualmente. Por isso o tema que nós estamos abordando na noite de hoje, nossos mortos estão vivos. Quer dizer, as pessoas que conhecemos, podem ser parentes, podem ser amigos, estão vivos, vivem. Mas vivem onde? Vivem no mundo espiritual. Daí o Espiritismo tem um mérito que nenhuma outra doutrina teve, nem o próprio Jesus. Nem o próprio Jesus adentrou na vida espiritual. Ele não fala da vida espiritual. O máximo que ele chega é a falar da parábola do mal rico. Uma parábola, uma historinha que ele conta, para falar que um rico e uma pessoa que era mendigo, né, que comia as migalhas da mesa do rico, morrem, né, desencarnam, e então eles vão para o mundo espiritual. No mundo espiritual, o rico está numa situação muito desfavorável, porque ele não repartia as coisas que possuía, os recursos, né, que ele trazia, e o outro se encontrava numa condição muito boa, porque apesar dos sofrimentos que ele tinha, ele não se queixava. Então ele aceitava a vontade de Deus. E isso fez com que ele ficasse na glória de Abraão. Lembram da historinha que Jesus conta? Mas Abraão, por que ele está aí com você e eu estou aqui nesse sofrimento? É o máximo que ele chega. Mas o que o Espiritismo faz? O Espiritismo vai além. Porque o Espiritismo, ele recebe o conjunto doutrinário, a base da doutrina espírita é a doutrina trazida pelos espíritos, que estão no mundo espiritual, mas que se comunicam através dos médiuns. Olha aí, amigos. Então, a própria origem da doutrina espírita
é uma origem marcada pela mediunidade, um instrumental da ciência espírita. O que é a ciência espírita? A ciência espírita é o campo de observação da realidade do espírito, a sua origem, a sua natureza, a sua destinação e a relação do mundo espiritual com o mundo corporal ou o mundo material. Para os materialistas, só há mundo material. Para os espiritualistas, há mundo espiritual. E para o espiritismo, há um mundo espiritual com uma dinâmica muito grande. Porque os espíritos chegam ao ponto de afirmar que o verdadeiro mundo e a verdadeira vida é a vida espiritual. A vida física, o mundo material, é uma cópia imperfeita, ou seja, mal feita, do próprio mundo espiritual. Então o espírito vem ao corpo como uma espécie de segregado, como uma espécie de prisioneiro do corpo, para submetido ao esquecimento do passado. Então veja a misericórdia de Deus, né? E Kardec vai explicar muito bem isso, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que é importante a gente não lembrar do passado, das vidas anteriores? Se lembrássemos, como temos um nível moral muito inferior, nós não suportaríamos as convivências com as pessoas com as quais nós tivemos dificuldades em outras vidas. A pergunta é, como haveria reconciliação? Não haveria reconciliação. Notem que, não lembrando, nós já temos dificuldades em reconciliar com determinadas pessoas, porque nós temos uma espécie de intuição. Não há uma lembrança perfeita, não há uma lembrança exata, mas há uma intuição daquilo que nós vivenciamos. Daí as simpatias e as antipatias por pessoas, que a gente não sabe bem por que uma pessoa nos é antipática, ou porque uma pessoa nos é muito cara, muito querida, muito simpática no nosso coração. Né? A gente não sabe, mas um fruto da construção de vidas anteriores. Então, amigos, o mundo espiritual apresentado pela doutrina espírita é um mundo real, é um mundo dinâmico, é um mundo onde tudo lá é edificado, né? É um mundo onde a matéria ela é muito sutil, não é essa matéria grosseira que nós temos. As necessidades do mundo espiritual não são necessidades corporais. O espírito lá não precisa comer, o espírito lá não precisa ter vida sexual. Pode ter afeições, pode ter simpatias, os corações podem se unir, mas não há trocas energéticas sexuais. Ressalvados alguns espíritos que estão muito próximos ainda da matéria, desencarnaram, mas não conseguem traspassar uma faixa vibratória de retenção, que na obra de André Luiz Nosso Lar, ela é designada como umbral. Ele chama de umbral, André Luiz, né? Então, nesse umbral, tem vários graus de vibração, vamos dizer assim. Há um baixo umbral, uma vibração muito densa, um umbral médio e um umbral superior. Passadas essas faixas, nós ingressamos em níveis mais sutis, onde estão outras colônias, acima da colônia, por assim dizer, Nosso Lar, que ele cita na obra. Inclusive o título da obra é Nosso Lar, que teve o filme Nosso Lar, onde ele vai explicar todas essas coisas, né? Mas na verdade, há espíritos muito grosseiros ainda nas suas percepções, nas suas buscas, nos seus gozos. Então eles ficam como que ligados aos encarnados, promovendo, vamos dizer assim, recebendo os vapores do álcool para os que bebem, do cigarro para os que fumam, dos prazeres sexuais para os que têm desregramentos sexuais, enfim, todas aquelas paixões provocando animosidade entre as pessoas, como se fosse um espírito ainda encarnado, né? Ele vivencia esses processos, que são processos bem difíceis de se lidar, porque são espíritos que precisam ser ainda muito esclarecidos, né? Mas vivem,
Né? O tema da nossa palestra é: nossos mortos estão vivos, a vida continua. É isso, e a vida continua. E eles vão ter que retornar para uma nova reencarnação pelo processo da reencarnação. Então, a doutrina espírita não apresenta para a humanidade qualquer imortalidade. A imortalidade espírita é uma imortalidade útil. Por que útil? Porque é uma imortalidade que se dá dentro de um mundo espiritual muito dinâmico e em que o espírito precisa elaborar tarefas, onde ele precisa projetar uma nova reencarnação para fins da sua evolução. Porque no corpo, diante do esquecimento do passado, guiado pela consciência e também submetido aos processos de assistência dos instintos, que ele vai ter a possibilidade de elaborar certas virtudes. E à medida que essas virtudes ao longo das encarnações são desenvolvidas, virtudes, aí nós estamos falando do campo moral, à medida que essas virtudes são desenvolvidas, como o amparo, o auxílio, a caridade, o perdão, o entendimento, a indulgência, todas essas são virtudes da alma, né? Do espírito. À medida que ele desenvolve isto à luz do amor, ele passa a se integrar em Deus. Porque Deus está em tudo. Deus está em toda parte. Deus está inclusive em nós. Como Jesus tem a oportunidade de dizer. Pedro, o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, Deus está dentro de nós. Olha como ele se refere. Então, amigos, essa imortalidade ela é perceptível a partir de nós mesmos. Há determinados fenômenos que vão demonstrar isto. Por exemplo, a memória espontânea em crianças. O que é isso? Crianças que começam a falar de vidas anteriores. Olha aí. Porque a criança até 6, 7 anos, ela não consolidou a encarnação. Então existe ainda uma determinada faixa de percepção dela da vida espiritual. Não é uma coisa de muita profundidade, mas há ainda uma faixa de percepção disso. Então ela pode falar do que ela foi. Olha, eu fui um homem, eu fui uma mulher, eu morei em tal lugar, eu morei na Itália. Podem até se expressar em algum outro idioma, que não é o idioma do país onde ela vive hoje, é encarnada. Olha aí. Ela pode reconhecer pessoas. Há uma abertura do campo psíquico, onde ela tem uma visão do mundo espiritual. Há determinados espíritos que conversam com ela, que na linguagem da psicologia ou das tradições domésticas, você diz assim: você está falando com seu amiguinho, o pai e a mãe, pensa que é uma coisa da imaginação da criança, mas não é. A criança está falando mesmo com o espírito. Muitas vezes o espírito de uma criança. E ele brinca, se diverte. Olha, bote seu carrinho aqui. Olha, isso, fala como se estivesse falando com uma pessoa, porque ele vê uma pessoa mesmo. Olha aí, mas é porque ele ainda não consolidou a reencarnação. 6, 7, 8 anos ele vai estar consolidando, e essa porta, essa janela psíquica se fecha e ele não vai mais ter contato com esse amiguinho espiritual, nem vai ter mais memória espontânea. Mas, além disso, nós podemos ir para as habilidades. Pessoas jovens com determinadas habilidades, destrezas em determinados afazeres, que uma pessoa não teria normalmente, precisaria de anos para desenvolver. Por exemplo, Mozart tocou piano aos 5 anos. Nunca ninguém deu aula de piano a ele. Ele tocou aos 5 anos. Outros compõem aos 5, 6, 7, 8 anos. Não é? Recentemente tivemos um doutor em matemática lá nos Estados Unidos que tinha 14 anos, 15 anos, quer dizer, de um domínio muito grande sobre a ciência matemática profunda, dava aulas aos seus professores sobre matemática, quer dizer, um conhecimento adquirido antes. As predisposições, né? Além das habilidades, as tendências positivas, tendências meritórias, tendências virtuosas, tendências no bem, mas tendências negativas. Você não vai explicar que um menino de 5, 6, 7, 8 anos tem o hábito de praticar delitos, mas tem.
mas se manifesta a tendência à violência, à agressividade. Não, mas ele viu em casa, mas como ele viu em casa, seus pais são pessoas extremamente calmas, extremamente pacíficas. É uma tendência do próprio espírito, é algo que o espírito vai manifestando como um desbordar do seu próprio inconsciente, porque a nossa mente, ela forma camadas das vivências que nós fomos tendo ao longo das encarnações. Né? Então, determinados conhecimentos, habilidades, tendências, predisposições, tudo isto é o resultado das manifestações das vidas anteriores. Mas por que isso? Porque somos imortais. Porque somos imortais e também porque nós reencarnamos. Quantos sonhos não revelam vidas anteriores nossas? A pessoa sonha, dorme, abre-se no inconsciente uma portinha pequenininha e determinados conteúdos do inconsciente vêm para o nível do sonho. E ali você diz, olha, nós estávamos em um século muito antigo, as roupas eram outras, a minha imagem era outra, porque ele tinha outro corpo. Mas fulano estava nesse sonho, mas fulano tinha um outro corpo. Ele não era esse corpo, mas eu sei que era ele. Mas por que você sabe que era você e você sabe que era o outro? Porque todos nós temos uma identidade energética. Todos nós temos uma vibração própria. Todos nós temos um caminho vibratório que está armazenado em nós mesmos. Assim como nós encontramos uma pessoa e achamos que ela é confiável ou não é confiável, a mesma coisa se dá nos processos do sonho, porque esse caminho, esse registro magnético, energético das vivências anteriores estão em nós. Então, as memórias de vidas passadas espontâneas ou as memórias provocadas, olha aí, nos casos dos fenômenos realizados de regressão de memória, onde vários autores, pesquisadores não religiosos, escrevem sobre isso. Brian Weiss, Helen Van Beck e outros tantos pesquisadores, Stevenson, enfim, outros tantos no mundo todo que fazem pesquisas na área do inconsciente, eles vão escrevendo. Professor Banerjee, na Índia, que publicou obras, estudos sobre casos de reencarnação, muito bem pesquisados, muito bem delineados. Então, pessoas submetidas a estado de transe, vamos dizer assim, um transe anímico, um transe feito pela própria alma, pelo próprio indivíduo, elas começam a falar de vidas que tiveram, falam até em outros idiomas, falam da família que tiveram. O pesquisador anota, filma, anota e vai no país lá, viaja. Chega lá, procura aqui no século XVIII, teve a família tal, fulano de tal, ele morreu disso, ele tinha propriedade tal, ele exercia a profissão tal. Ah, sim, claro, temos aqui os registros. Aí ele põe na obra porque é uma informação real e foi a informação que ele fez as constatações. Então notem, amigos, que todos esses são fenômenos que acontecem e que denotam e demonstram a imortalidade da alma. Nós temos casos de avaliar a própria condição reencarnatória do indivíduo. 2 espíritos reencarnam, gêmeos, do mesmo pai, da mesma mãe, um enxerga e outro não. Mas que situação poderia explicar isso? Não houve nenhuma patologia. A mãe, durante a gestação, não esteve submetida a nenhuma patologia. Mas por que um nasceu enxergando e o outro não nasceu enxergando? Porque durante uma vida física, uma existência, determinadas condições são dadas totalmente a uns e outras são negadas a outros. Não é? Variações de condições reencarnatórias pela lei de causa e efeito, em razão dos processos que cada um experimentou em vidas anteriores e cujos reajustes são necessários agora. A própria mediunidade, olha aí, a própria mediunidade.
A mediunidade em si é um canal que liga o mundo espiritual com o mundo corporal. As mensagens psicografadas diretamente do espírito através de um médium, onde na carta psicografada, o médium que não sabe quem é a pessoa que veio procurá-lo, que esteve ali, Chico Xavier fez muito isso, não sabia quem era. Vinha aquelas centenas e milhares de pessoas que estiveram com Chico Xavier. E ele dizia, olha, aqui tem um espírito tal, aqui assim, assina a carta fulano de tal. E o espírito narra tudo o que aconteceu na intimidade da relação familiar. Como é que Chico Xavier ia saber isso? Como é que outros médiums psicográficos também iam saber isso? Não tem como eles saberem. Isso é uma coisa da intimidade. Apelidos de família, fatos muito específicos acontecidos só entre a pessoa que está indo lá buscar uma mensagem espiritual e o espírito que desencarnou. Ninguém, nem gente da família não sabia que aquilo tinha acontecido. Coisas muito específicas, coisas muito dadas entre eles. Mediunidade de efeitos físicos, curas. Então, amigos, espíritos que trazem as suas mensagens, espíritos que se comunicam, tudo isso já é objeto de exames, de estudos de muita profundidade ao longo do tempo, com constatações científicas, pesquisas feitas concretamente, obras, milhares de obras já publicadas sobre isso, não só obras espíritas, outras obras de outros pesquisadores. Daí, amigos, podemos dizer seguramente, nossos mortos fisicamente vivem, porque a vida continua. E em Espiritismo, ela continua e continuará sempre, mas continuará no sentido do nosso aprimoramento. Estaremos a cada encarnação sendo sempre melhores do que a encarnação anterior, para que nós possamos nos desenvolver intelecto-moralmente. Tanto isso é verdade que o próprio Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ora, mas como alguém pode ser perfeito? Como Deus é perfeito? Mas notem que o importante é aí, não vamos entrar nessa discussão hoje, que é muito interessante até, Mas nós não vamos discutir sobre, mas o que é que Jesus está propondo? Aperfeiçoe-se. Aperfeiçoe-se. E antes ele disse, ninguém verá o reino de Deus, se não nascer de novo, e nascer da água e do Espírito. Ou seja, as reencarnações, nascendo, se aprimorando, e aí como Jesus se refere, sendo perfeito ou aperfeiçoando-se, nas etapas evolutivas. Nossa etapa é muito pequena de entendimento, Nós ainda temos uma consciência mais corporal, mais sensória, mais carnal. Mas nós vamos nos desenvolvendo. Veja que entre nós já há pessoas muito amorosas, pessoas muito inteligentes e que já fazem e conseguem fazer uma união, uma ligação entre ciência e religião, que é o objeto, a proposta da doutrina espírita. Antes do espiritismo, ciência era uma coisa, religião era outra. No espiritismo, ciência, filosofia e religião andam juntas, porque todas têm a mesma atividade e o mesmo objeto, descobrir ou encontrar a verdade. Então, amigos, fica aqui essas breves reflexões sobre esse tema, e se nós pensarmos um pouquinho, tivermos um pouquinho de percepção e usarmos um pouquinho a nossa inteligência, nós vamos concluir que na obra de Deus nada é inútil. Lavoisier, o grande químico, Lavoisier disse, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então notem que ele está falando dos elementos químicos, mas é um princípio que se aplica também ao espírito. O espiritismo tem um mérito de fazer com que o espírito, esse ser pensante e imortal, passe a integrar os elementos da natureza. Claro que numa expressão que não é corporal, mas numa expressão vívida, concreta, real, factível e demonstrada, como nós fizemos essa breve análise na noite de hoje. Paz para todos, que nós tenhamos sempre a confiança em Deus, porque
Todos esses mecanismos que Deus proporciona ao espírito de conhecimento da verdade, e a imortalidade é uma expressão da verdade, o espírito é uma expressão da verdade, as leis que regem a vida é uma expressão da verdade, e o amor é a verdade que liga todas essas outras verdades. Porque a ação de amar é a ação de promover a integração de tudo e de todos na unidade que o próprio Jesus se referiu. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se não estamos em Deus ainda, é porque estamos fragmentados na nossa ação de amar. Mas nós cresceremos ao longo das encarnações para amarmos mais, para amarmos plenamente e estarmos inteiros nessa ação de amar. Mais uma vez, paz para todos. Muito obrigado, um abraço aos queridos amigos da comunidade espírita Nova Era. Um abraço. Seu tempo. Música do meu amigo Gilto Della Sela. O tempo diz que não é de ninguém, revela só quem as pessoas são. O seu relógio não contabiliza quantas batidas tem o seu coração. O tempo avisa que não quer saber se a encomenda que partiu chegou. Quem sobrou na curva, quem adormeceu, quem foi que sorriu, que se machucou. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você
você tem. Você não sabe quanto tempo você tem. Ao vivo pra você.